Vamos resolver un ejemplo donde, dado un campo vetorial f, nós temos que encontrar uma função escalar f minúscula tal que o gradiente da função escalar seja o campo vetorial. Depois vamos a calcular a integral de linha de esse campo vetorial sobre uma trajetória, sobre um caminho dado. Ok? Então vou chamar este de 1. Como nós estamos procurando que f seja igual ao gradiente da função f minúscula, então estamos procurando a igualdade assim, 3 mais 2 x epsilon e mais x quadrado menos 3 epsilon quadrado j, as duas componentes do campo vetorial, que seja igual ao lado direito. O gradiente da função escalar é a parcial de f em relação a x, e a direção i, mais a parcial de f em relação a y, direção j. Isso daqui é uma igualdade vetorial, certo? Então, este daqui tem que ser igual a este aqui, componente a componente. A segunda componente tem que ser igual à segunda componente. Da equação 2, obtemos o sistema de equações diferenciais. A parcial de f em relação a x tem que ser igual a 3 mais 2 vezes x vezes y. E a derivada de f em relação a y tem que ser igual a x quadrada menos 3 vezes y quadrado. Ok? Agora nós vamos ter que resolver esse sistema de equações diferenciais. Eu posso escolher qualquer um para começar. Eu vou escolher a equação 4. E que eu estou procurando? Estou procurando uma função f tal que a derivada em relação a y seja este lado. Isto é, f de x epsilon eu posso propor como a integral de x quadrado menos 3 epsilon quadrado de epsilon. Ok? E essa é uma função que eu posso integrar facilmente. F. A integral do primeiro termo em relação a epsilon é simplesmente epsilon x quadrado, certo? Se eu derivo isto em relação à variável epsilon, é x quadrado, menos a integral de isto daqui é simplesmente epsilon cubo. A derivada disto aqui é 3 vezes epsilon 3 menos 1 quadrado, mais uma constante, mas neste caso essa constante é constante em relação a epsilon, mas não em relação a x. Então ela pode ser mais c, uma função que depende só de x. Se eu derivo isto daqui, vou obter esta parte, porque este não depende de epsilon. Ok? Esta é a equação 5. Agora, vou continuar aqui. Vou aplicar a equação 3. A derivada da função f minúscula em relação a x é igual
o que eu encontrei, a derivada disto é 2 vezes x por epsilon, derivei esta parte, a derivada em relação a x do segundo termo é 0, mais a derivada de c em relação a x, é derivada total porque c só depende de x, ok? E isso tem que ser igual à equação 3. Segundo a equação 3, tem que ser igual a 3 mais 2 vezes x vezes epsilon. Isto é da equação 3, ok? Então, eu tenho este daqui, é o mesmo de cá, e cheguei à equação derivada de c em relação a x é igual a 3. E aqui isto, imediatamente nós sabemos que c, função de x, tem que ser igual a 3 vezes x. 6. Ok? Assim, de 5 e 6 das equações 5 e 6, obtemos que f de x e epsilon é igual a x quadrado epsilon menos epsilon cubo mais 3 vezes x. Esta é nossa função. Aqui eu posso somar uma constante, mas não é necessário, porque para calcular o campo vetorial vou calcular as derivadas parciais. Ela não vai contribuir. Eu posso verificar imediatamente. Parcial de f em relação a x é igual a 2x epsilon mais 3. E parcial de f em relação a epsilon é igual a x quadrado menos 3 vezes epsilon quadrado. Se vocês veem, este daqui é a primeira componente do campo vetorial, 3 mais 2 vezes x vezes epsilon, 3 mais 2 vezes x vezes epsilon. E esta é a segunda componente do campo vetorial, x quadrada menos 3 vezes epsilon quadrado. Então, a função f gera o gradiente da função f é igual a meu campo vetorial, que é o que a gente estava procurando. Para a parte 2, a parte B, eu vou utilizar o teorema que fala que a integral de linha do gradiente de uma função assim é simplesmente a função calculada no ponto final da trajetória menos a função calculada no ponto inicial da trajetória, ok? Então, da equação 1 da parametrização da curva, vejo que eu posso encontrar que R no ponto final, neste caso o ponto final é π, é igual a exponencial de π seno π na direção i mais exponencial de π cosseno de π em j. Então, R no ponto final do parâmetro em π, isto daqui é 0, seno de π é 0,
y coseno de pi en menos 1. Así, J. Depois, ok, R no punto inicial, cuando t é igual a 0, é igual a exponencial de 0, seno de 0, na direção i, mais exponencial de 0, coseno en 0 en j. Y esto, de nuevo, esto es 0 en i, la dirección i, más coseno exponencial de 0 es 1, coseno de 0 es 1, j. Ok? Entonces son los puntos 0 menos exponencial de pi, y este es 0 con 1. Para aplicar o teorema, eu só preciso calcular a função escalar f, que eu já encontrei na equação 7, nos pontos r de pi e r em 0. Então, f da equação 7, f de r em pi é igual a f em 0 e menos pi, exponencial de pi, ok? E f de r em 0 é igual a f em 0 e 1, ok? Então, o primeiro é simplesmente 0 vezes epsilon é 0 menos exponencial menos exponencial de pi ao cubo mais 3 vezes 0, que seria 0, e isto é igual a exponencial de 3 vezes pi. O segundo é 0 quadrado vezes epsilon, que é 0, menos 1 cubo, que é menos 1, mais 3 vezes 0, que é 0. Então fica como menos 1. Assim, a integral de f ponto de dr sobre a trajetória c, sobre o caminho c, é igual a integral de 0 a pi do gradiente de f r' de dt, mas eu só preciso esses dois valores, f em r de pi menos f r calculado em 0, e o resultado é a exponencial de 3pi menos 1, e isso é a exponencial de 3 vezes pi mais 1. E esse é o resultado, ok? Aqui aplicamos o teorema fundamental para integrales de línea.